Vamos lá, gente, aula 26. Acho que é 26. Pelas minhas contas é 26. Falaremos sobre o declínio, né, sobre o fim do Império Romano. Eu já dei uma dica disso aí nas aulas anteriores, mas vamos voltar. Você teve diversos impérios gigantescos na antiguidade, né? Você teve os impérios ali dessa região que a gente está estudando, os persas, os egípcios, os gregos, depois os romanos. Você teve lá no Oriente, você teve o Império Chinês, o Império Indiano, você teve na África grandes impérios, você teve aqui na América grandes impérios, astecas, incas, maias. E no geral, todos esses impérios terminam de uma mesma maneira, tá? Eles são destruídos por outro império. Tá? Então os impérios vão surgindo, vão ao mesmo tempo em regiões próximas, e essa expansão de território, o império vai tomando, é óbvio que uma hora esses impérios vão ter que se chocar. Tá? Então durante toda a história isso aconteceu diversas vezes. Egípcios e persas, persas e gregos, gregos e romanos, gregos e indianos, chineses e mongóis, espanhóis com incas, com maias e astecas. Esses impérios se chocam, surgem os conflitos e o império que vence amplia, ele herda os dois impérios. Então você tem uma luta entre egípcios e persas, os persas vencem, o Império Egípcio passa a fazer parte do Império Persa. Quando os gregos ganham dos persas, o Império Grego vai juntar tudo isso. Quando ganham dos indianos, junta mais. Quando os romanos ganham deles, junta tudo. Então os impérios vão surgindo, crescendo e sendo destruídos por outros impérios. Essa é a história bem resumida. Essa é uma lógica para vocês entenderem. O Império Romano foge disso. O Império Romano ele vai surgir lá 500 a.C., quando eles se libertam da dominação dos etruscos, surge a República Romana. Lá próximo ao ano 1, com Júlio César, vai começar a se tornar um império. Depois com seu sobrinho Otávio vai virar o Império Romano, que vai perdurar aí até 400, quase ano 500. E como é que esse Império Romano se destrói? Algo tão grandioso, tão poderoso, com uma dominação tão enorme, tão rico, acaba. Como é que um império desse tamanho, com esse poderio, acaba? Ele se consome, ele se destrói. O Império Romano ele atingiu um tamanho tão grande que ele mesmo acaba se destruindo, torna impossível uma administração de um império tão grande num período que não tem internet, não tem rádio, não tem televisão, não tem telefone. A comunicação é lenta. Mesmo os romanos criando uma rede de estradas, uma rede de burocracia, é uma coisa muito grande para se administrar por uma cabeça só. Então o Império Romano, com o passar do tempo, conforme ele vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho, mas as dificuldades de administrar também vão crescendo. A cada nova região que eles dominam e escravizam os cidadãos, é uma quantidade de escravos, e obviamente se você é escravo, você está insatisfeito. Ninguém quer ser escravo. Que vai muitas vezes ir contra você. Então você vai chegar, quando o Império Romano chega a seu tamanho máximo, no século II, você tem uma quantidade de escravos absurda. Se você comparar a quantidade de escravos com a quantidade de soldados, você vai chegar em épocas a ter para cada soldado 100, 200 escravos. Então uma rebelião de escravos é algo impossível de se segurar. E essas rebeliões vão surgir o tempo todo, pequenos focos, alguns grandes focos de rebelião. E aí o exército romano, que é enorme, ele vai começar a se dividir entre manter as fronteiras, crescer e controlar os problemas internos. O Império Romano, ele tá calcado, a ideia do Império Romano está em tomar novas terras, distribuir essa terra entre a elite romana e os soldados,
que ganham um salário, mas que ganham espólios de guerra. Quando invadem algum lugar, o que eles tomam é dividido entre eles. Então a maior renda do soldado romano, que faz o cara querer ser soldado romano e ir para a guerra, com o risco de morrer, de lutar, além da honra e tudo mais, é a chance de enriquecer. O Império Romano invade um lugar, aquela terra vai ser dividida, a maior parte vai para os ricos de Roma, mas os soldados ganham um pedaço de terra, que eles podem negociar e ganhar dinheiro, ou utilizar para plantar. As pessoas, os prisioneiros, são divididos e ele pode vender como escravos, é um dinheiro a mais. O que tem de valor nos lugares onde eles invadem é dividido como espólio de guerra. Então, ser soldado romano não é só uma maneira de ter honra, de guardar seu nome para a eternidade, de honrar a família, mas também uma maneira de você enriquecer, de ganhar dinheiro. Quando esse império cresce e atinge um tamanho máximo, que ele não consegue mais crescer, além das revoltas internas, você não tem mais divisão de terra. Se você não tem mais terra para tomar, você não vai mais conseguir dividir terra. Você não tem mais espólios, você não tem mais escravos para dividir. Ser soldado romano deixa de ser tão interessante. O número de pessoas que querem se tornar soldado diminui. A fidelidade desses soldados já não é mais a mesma. Com o império, com o imperador, com os generais, e você ser fiel quando você está recebendo muito bem, ganhando dinheiro e enriquecendo é uma coisa. Você ser fiel quando você não está ganhando nada, está lutando, chance de morrer e tudo, perder tudo, e ainda não está ganhando quase nada em troca, é diferente. Então, ao mesmo tempo que os problemas internos, os econômicos, crescem, as revoltas dos escravos crescem, o exército romano começa a encolher e enfraquecer, fica cada vez mais difícil de você enfrentar outros povos. Povos lá do Oriente, como os hunos, atacam o Império Romano e vão fazer com que os outros povos vizinhos dos romanos fujam invadindo o Império Romano. Então o Império Romano, que expandia e empurrava os outros povos para longe, agora vai sofrer o contrário, vai ser empurrado para dentro, por povos invasores, com o exército enfraquecido. Essa elite, esses grandes patrícios que vivem os grandes ricos de Roma, a elite romana que vive de ganhar terra, quando não tem mais terra para ganhar, eles começam a lutar entre eles por essa terra. Você vai ter conflitos internos. Então você vai chegar a um momento da história romana que ela cresce tanto, que o Império Romano ele toma um tamanho tão grande, que isso vai trazer crises e mais crises sociais, rebeliões de escravos, problemas econômicos gigantescos, porque aquela lógica de tomar terra e produzir mais acaba, porque você não tem mais terra para tomar, pelo contrário, você está recuando. Então tudo isso somado vai definindo o quê? Uma crise interna do Império Romano, interna. O Império Romano ele começa a se destruir, não é de fora para dentro, não é um outro povo que destrói o Império Romano. O Império Romano ele começa a se destruir de dentro para fora. E aí é óbvio que esse enfraquecimento do Império Romano vai facilitar cada vez mais as rebeliões de escravos, que povos vizinhos tomem terras, muitas vezes terras que eram deles antes, que povos vizinhos invadam Roma para se vingar de invasões do passado, de chacinas do passado. Então, o Império Romano ele é destruído, ele desaparece por invasões de outro império? Não. Você vai ver em livros, inclusive nos textos que eu vou passar para vocês aí, que o Império Romano ele desaparece através de invasões bárbaras. Não é de todo verdade. Essas invasões bárbaras contribuem, mas com o Império já moribundo, o Império já capenga, o Império que já está se destruindo. O que destruiu o Império Romano não foram as invasões bárbaras, mesmo porque esses germanos, esses bárbaros, falaremos deles numa próxima aula, explicarei o que são esses bárbaros, esses germanos, ou os germânicos. Esses povos já estavam dentro do Império Romano. Muitos eram soldados, chegaram a ser imperadores da família real. Então não é uma invasão de fora para dentro, é uma destruição de dentro para fora. O Império Romano ele se autodestrói.
Óbvio que algumas invasões acabam de destruir o império que já estava capengando. Império moribundo. Moribundo é aquele que já está morrendo, tá? Então o Império Romano ele não é substituído por um novo império. Tanto que o Império Romano acaba e não tem um império no lugar. Você vai dar início ao período de formação dos estados germânicos na Europa, estados que a gente conhece. Falaremos disso em outra aula. Tá certo? Então, o Império Romano, ele tomou um tamanho tão grande, um poder tão grande, uma riqueza tão grande, que ficou impossível administrar aquilo. E aí problemas internos, crises econômicas, crises sociais, crises militares, vão levar o Império Romano a essa autodestruição, tá? Obviamente que isso não aconteceu de um dia para o outro, foi acontecendo aos poucos, tanto acontecendo aos poucos que os romanos percebem que isso está acontecendo. Os romanos notam, eles vão perceber que não tem como controlar o fim. E aí o que os romanos vão fazer? Eles vão dividir o Império Romano. Aquele Império Romano gigantesco, olha o mapa aí, ó. Ele vai ser dividido em dois grandes impérios. Império Romano do Ocidente, que vai pegar aqui a Europa, essa região toda, e o Império Romano do Oriente, que vai ocupar essa outra área aqui, que vai dar surgimento ao Império Bizantino, que falaremos também na última aula dessa semana, tá? Então, quando eles percebem que o fim é inevitável, os próprios romanos vão tomando as precauções para dar seguimento na sua vida. Então, quando eles percebem que aquele império gigantesco vai se autodestruir, que ele vai ser substituído por outra coisa, eles já vão tomando precauções para ter para onde fugir, e vão fugir para o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, que é a base do Império Romano, que é isso que a gente conhece, ele vai se destruir aí no 5º século, né, após Cristo. O Império Romano deixa de existir e toda essa região aqui agora vai ser governada pelos povos germânicos. Povos germânicos que gregos e romanos chamavam de bárbaros. Na próxima aula a gente fala disso, tá certo? Então, essa é o tema, é o que eu preciso que vocês entendam dessa aula. Todos os grandes impérios surgiram, pequenos foram crescendo, foram tomando tamanho, lutaram contra os impérios, aumentaram seu tamanho e acabaram sendo substituídos por outros impérios. O Império Romano é uma exceção. O Império Romano é o último da Antiguidade, é o maior de todos da Antiguidade aqui dessa região, é o mais poderoso, o mais rico de todos, mas ele se destrói. Ele não foi destruído por forças externas. As forças externas ajudaram, mas o que destrói mesmo o Império Romano são os problemas internos, econômicos, os problemas de como lidar com uma quantidade de escravos absurda, de um enfraquecimento do exército, da questão da terra, de como produzir, para quem é essa terra. Então tudo isso contribui para o fim do Império Romano, e aí vai dar o fim do Império Romano do Ocidente, que o fim desse Império Romano do Ocidente dará início a um novo período histórico, uma nova era histórica, que é a Idade Média, que é o nosso assunto a partir da semana que vem, tá certo? Então, na próxima aula, falaremos sobre os povos germânicos, quem são esses caras que ajudaram a destruir o Império Romano, que faziam parte do Império Romano e substituíram o Império Romano não como império, mas substituíram, tomaram a área que era do Império Romano. E depois falaremos desse Império Romano do Oriente, que ainda durou quase 1000 anos, mas aí com outro nome, com uma realidade totalmente diferente, que é o Império Bizantino, certo? Então, essas são as duas últimas aulas da semana. Fui!